paz da parte do Senhor Jesus, nosso Salvador, para toda a nossa igreja, para todos os irmãos e amigos presentes aqui hoje à noite. Quero aproveitar e desejar graça e paz do Senhor Jesus para todas as pessoas que não estão aqui também hoje à noite, né? Que ainda estão voltando de suas férias. Que o Senhor tenha cuidado e proteção sobre todos eles, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Eclesiastes, em primeiro lugar, capítulo 3, versículo 11. Eu já tive a oportunidade de falar sobre esse verso aqui, numa meditação, mas nós vamos falar alguma coisa de um outro enfoque. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. E depois nós vamos para o Salmo 143, versículo 6. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: o Senhor fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Fabuloso, não? Fabuloso. Salmo 143 e 6 diz assim. Salmo 143, versículo 6 diz assim. O salmista, no momento de grande contrição, ele ora assim: estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida tenho sede de ti. Vamos orar, irmão. Senhor, nós te suplicamos em nome de Jesus, que a tua palavra chegue no coração desta audiência, coração destes irmãos e amigos, em toda a sua beleza, em toda a sua profundidade e em toda a sua gloriosa força e poder, em nome de Jesus. Amém. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e isso já é uma grande novidade que nos distingue dos outros animais da criação. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Mais do que isso, Deus colocou, como a gente leu aqui, no homem uma fagulha de eternidade, alguma coisa que identifica muito o ser humano com o seu Criador. Que coisa fantástica, que coisa fabulosa. Eu e você temos uma fagulha do nosso Criador dentro de nós. Bem, isso não é novidade para a maior parte dos crentes, né? Que entendemos pelo ensino do Gênesis que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas aconteceu alguma coisa lá no começo da criação, quando o homem quebrou vínculos que poderiam ser maravilhosos com o seu Criador e decidiu por conta própria tomar um caminho. E desde então esse homem que tem uma fagulha do seu Criador, que não lhe foi tirada porque ele pecou, continua almejando desesperadamente por esta união que foi perdida. O ser humano, não somente o crente, o ser humano, de uma maneira geral, anseia pelo seu Criador. Através de toda a história, nós vemos o homem, os nativos dos lugares mais profundos das selvas, olharem para as estrelas e clamarem por um Criador. Na sua ignorância, buscam um Criador. Quantas pessoas procuram em mitos, em
falsas religiões, restaurar o elo com o seu Criador. Mais do que isso, muitos deles anseiam no seu coração, sentem algo no seu coração que não sabe exatamente o que é. O grande Salomão, né, dá uma fagulha de entendimento para nós. Ele disse: o homem não entende bem o que é essa fagulha de eternidade dentro de si, mas ela arde dentro de si. E o homem, na sua perdição, com o seu vínculo quebrado com o seu Criador, ele almeja ardentemente pelo seu Criador. Repito, muitas vezes, sem saber disso. Você quer ver uma coisa, sem me alongar muito nesse ponto, como o homem é especial e como ele tem algo do seu Criador em si, que só o fato dele ter o seu Criador em si é que pode explicar o que ele faz. No ano de 2025 tem uma expedição sendo preparada para em 2025 alcançar o planeta Marte. Você sabia também, talvez os irmãos que gostam muito de ciência devem ter lido alguma coisa sobre uma grande confirmação teórica da ciência que aconteceu em 2013, que inclusive deu o prêmio Nobel para um velhinho inglês chamado Peter Higgs, que disse em 1963, olha, muito tempo atrás, muitos não tinham nem nascido aqui, que há uma determinada fagulha, uma partícula no elétron que faz parte do átomo, do qual todos nós somos feitos, do qual todas as coisas são feitas, uma partícula que é a origem de toda a matéria. Era uma teoria que ele comprovou em 63, mas em 2013, um experimento fabuloso da ciência provou que essa partícula realmente existe. É brincadeira você ver o homem penetrando no microscópico, no ultramicroscópico e penetrando no universo infinito, como ninguém é capaz a não ser o próprio ser humano. Isso é a fagulha de Deus no coração do homem, tudo que ele descobre, todas os maravilhosos avanços da ciência, da medicina, fagulhas de um Criador, que o homem, apesar de desvinculado do seu Criador, continua conquistando. Uma manifestação do poder de Deus na vida do homem. Ele não entende, mas sente. Quero fazer mais uma pequena ilustração para você entrar no tema. As aves, você já notou que às vezes aves voam de um lugar para outro muito distante? A migração das aves é um fenômeno que a própria ciência não consegue explicar. As aves saem, por exemplo, da África no calor. Quando começa o calor na Europa, elas viajam por toda a África até a Europa, para viver lá a primavera, o verão, e aproveitar da Europa, né, fazer um tour lá, né? E voltam novamente, passando por todo o terrível calor do Saara, até a África subequatorial, pardais, cegonhas, migrando em bandos, viajando por meses de um lugar para o outro. As aves vão, mas elas anseiam em voltar para casa. Que coisa fabulosa, não? Você sabia que eu e você somos assim? Nós temos saudades de casa. Sabe por que você está hoje à noite aqui? Porque você tem saudade de Deus. Porque você tem saudade de um lugar de onde, escatologicamente falando, você foi tirado lá no passado, por causa do pecado do homem. E desde então, existe uma grande conspiração universal dos principados e das potestades, cujo chefe Jesus deu nome a ele, é Satanás, que quer de toda maneira que o homem jamais
parte, este vínculo que ele tem com o seu Criador. É tão maravilhoso a gente imaginar que o nosso Criador continua amando o homem de maneira tão espetacular. Assim como o homem anseia pelo seu Criador, o Criador anseia pelo homem. O Criador anseia por essa volta. Um dia o homem saiu e foi curioso descobrir o que o mundo sem Deus poderia lhe oferecer. Mas no meio do seu tropeço, no meio da sua perdição, no meio da sua miséria, como o filho pródigo da parábola que Jesus contou no Evangelho, ele almeja voltar. A dor que ele sente no seu coração, a angústia que ele tem, é por isso que muitas pessoas que vêm a conhecer a Jesus, sentem imediatamente no coração um senso de pertinência, uma alegria que ele não sabe de onde vem, como se ele tivesse voltado, sabe? Para um lugar que ele não sabia onde era, e que agora, por causa de Jesus, ele está de volta. O apóstolo Paulo, quando esteve no Areópago, vocês que leem o livro de Atos, lembram da passagem de Paulo no Areópago, em Atenas, né? Quando ele conversa com aqueles sábios e diz assim: vejam muito bem que vocês têm muitas estátuas para vários deuses aqui, pois eu quero que vocês saibam que o Deus desconhecido, que para quem vocês têm uma estátua aqui, é justamente este o Deus de quem eu falo. Vamos ver lá em Atos capítulo 17, abra lá sua Bíblia, em Atos 17, versículos 22 a 28. Olha o que diz lá, eu espero você abrir a tua Bíblia. Atos 17, 22 a 28. Já? Então vamos ver. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não o conhecerem, é este que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Porque Ele mesmo dá a todos vida, dá o fôlego e as demais coisas. Olha a narrativa tão singela que Paulo faz do grande Senhor, não? De um só Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, como que tateando, pudessem encontrá-lo. Tateando, como os indígenas tateiam, como os antigos gurus, né? Como os adoradores de divindades da antiga Europa, tateando, procurassem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Que coisa tremenda. Paulo não estava só dizendo que só os crentes eram descendentes de Deus, não, estava dizendo que os perdidos também são descendência de Deus, num certo sentido, criação, criatura de Deus. Saudade do lar, saudade da pátria. Muita gente sente isso no coração e não é capaz de entender o grito que existe dentro dele e de onde vem aquela inquietude. Essa inquietude vem por causa do nosso apartamento de Deus, a nossa separação de Deus, por causa do nosso pecado. E o Senhor diz lá no profeta, através da boca do profeta: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei.
e por isso com benignidade te atraí. Deus e o homem, querendo se encontrar, apesar da conspiração do universo. Mas o que acontece é que o homem, a quem Deus quer encontrar, e que quer encontrar a Deus, muitas vezes não o encontra pela vida fora. Sabe por quê? Porque o homem nega, o ser humano nega que esse ardor, essa insuficiência, este vazio, este oco, que ele sente no andar da vida, quando está enfrentando dificuldades, problemas, que o grito que tem na alma dele seja o grito pelo eterno. Ele não é capaz de admitir, ele nega. Sabe por que ele nega? Porque admitir que aquilo que grita no coração, quem sabe, grita no coração de alguns de vocês, da nossa audiência hoje à noite, e que talvez você negue. Eu não posso culpá-lo de negar, porque a negação veio com o Éden. A negação significa que eu tenho a aceitação significa que eu tenho uma dependência. E o homem não quer ser dependente. O ser humano quer ser independente. Por sinal, foi a independência que causou o pecado no Éden. Foi a independência do homem que o separou da bondade de Deus. Então o homem nega, porque ele não é capaz de aceitar que alguém possa fazer por ele aquilo que ele, por si só, por ele mesmo, não é capaz de fazer. Você já sentiu essa inquietude no teu coração? Eu posso dizer para você que pessoas que não se encontraram ainda com o Salvador sentem essa inquietude. E posso ousadamente dizer que pessoas que já têm o Salvador sentem essa inquietude. Porque são tão grandes os episódios desta conspiração, que esta ausência de Deus, que este esquecimento de Deus, que esta situação de deixar Deus de lado para andarmos do nosso próprio jeito, assola, inclusive, os crentes. É uma luta, uma batalha interestelar de conspiração contra os filhos de Deus. Você já sentiu saudade do lar? O homem foi criado por Deus para viver em harmonia com Ele. No entanto, se desgarrou. Quando estamos perdidos e abatidos, esta voz que grita em nós, esta angústia sem explicação, é a voz do Senhor nos chamando de volta. Desculpe, irmão, se você já colou Oséias 11:4 com a minha pessoa, porque eu falo isso na escola dominical, eu falo isso quando estou fazendo meditação aqui, e vou falar de novo. Um trecho da palavra de Deus que, quando eu descobri, me pareceu ser o melhor trecho para falar a respeito desta característica solene, do amor incomensurável de Deus pelo ser humano. Não pelo bonzinho, pelo salvo, pelo caído, pelo idólatra, pelo abatido, por aquele que anda esquecido longe dele. Abra a tua Bíblia comigo em Oséias, capítulo 11, versículo 4. Oséias, capítulo 11, versículo 4, que diz assim. Oséias 11:4, diz assim. Quando Israel, olhe quem é Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. O Senhor falando. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins, aos ídolos, e queimaram incenso para ídolos esculpidos na madeira, no ouro, na pedra. Mas fui eu, o Senhor, quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços.
Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. A versão atualizada do Almeida diz: e eu os conduzi com cordas de carne. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Esse Deus se derrete por você. Sabe? Se derrete por você, ainda que você não saiba que aquele inquietude no teu coração, aquela coisa que arde, aquela insatisfação que nada pode preencher, ainda que você não saiba que aquilo é a tua angústia por Deus. Ele te ama e clama para você. Veja só, um Deus que se dobra para você, Ele se dobra para você para dizer: vem, vinde a mim, nas palavras de Jesus, todos os cansados e sobrecarregados, porque eu, o Deus feito carne, Jesus, os aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Palavras de Deus, palavras de Deus. Um amor recíproco que pode voltar a acontecer se você e eu entendermos cada dia o que é o clamor que arde no nosso coração. Vamos já analisar os dois aspectos, o do cristão, o do já convertido e do não convertido, porque esta chama arde no coração de ambos. Selwyn Yildiz é um pregador, um pastor, ou era, porque morreu alguns anos atrás, muito amado meu e da minha esposa. Faz 30 anos que eu e a Vera, sem conhecê-lo, nós o amamos, né? Porque ele é o escritor de um comentário que nós seguimos há 30 anos, que se chama Todo Dia com Jesus. Ele foi um conselheiro durante muitos anos, durante décadas, e ele disse que o que ele podia reduzir, de toda a audiência que o procurou por conselhos, pessoas perdidas, cristãos cujos casamentos estavam arrebentando, pessoas que estavam com problemas, com dificuldades de toda a natureza, emocionais, espirituais. Ele resumiu da seguinte maneira: descubro que o que o ser humano busca em sua vida são basicamente 3 coisas: ser amado, ser valorizado, e ele busca também o propósito para a sua vida. Eu e você podemos resumir tudo o que desejamos nesse mundo nestas coisas. Desejamos amar e sermos amados, desejamos o amor, desejamos o valor. Todos nós queremos que alguém veja em nós algum valor. É uma realização do ser humano. E em terceiro lugar, nós queremos saber qual é o nosso propósito. Por que nós estamos aqui? Por que haveremos de nos esforçar para fazer qualquer coisa? Essas 3 coisas. E eu quero dizer para os irmãos, sejamos francos. Todos os dias fracassamos no amor. Todos os dias. O nosso amor tende muito a ser o amor egoísta, interesseiro, o amor que busca o seu serviço. Não é verdade? Falo com todos os irmãos, com todos os amigos, com toda franqueza. O nosso amor fracassa. O amor humano fracassa. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Se não temos uma perfeita comunhão com Deus, na hora de exercitarmos o nosso amor fracassa. E essa é uma experiência de crentes e descrentes. O nosso amor fracassa porque não conseguimos amar com o amor de Deus. Porque quando conseguimos amar com o amor de Deus, a coisa se transforma. E esta oportunidade é dada ao crente, de amar com o amor de Deus. O homem quer amar e quer ser amado. E ele só vai deixar
de ser um fracasso com relação ao amor, quando ele entender que Deus amou o mundo de tal maneira, o Deus de amor, que deu o seu único filho, para que você e eu pudéssemos crer nele, para que pudéssemos crer no seu filho, porque Deus nos deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que crê, não pereça, mas possa ter uma vida eterna com Deus, uma vida ao lado do Deus de amor. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Uma criancinha que cresce longe de uma família, ela tem dificuldades para amar depois. Uma criança que cresce longe do amor tem dificuldade de amar. Se nós passamos a nossa vida longe do amor de Deus, temos dificuldade de amar nossa esposa, nosso marido, nossos parentes, nossos amigos. Como aquela criança que foi afastada do amor, ela não consegue amar, não aprendeu a amar. Nós só aprendemos a amar com Deus. E enquanto nós não sairmos do nosso orgulho para nos rendermos ao fato que eu não posso gerar em mim amor genuíno, que o meu amor está terrivelmente contaminado pelo pecado. Sim? O meu amor está contaminado pelo que eu sou como ser humano. Enquanto eu não entendo que eu dependo do Criador para amar, eu dependo do Senhor, eu dependo de uma comunhão íntima com Ele, eu dependo do ensino dEle, eu dependo da orientação, eu dependo da minha comunicação oral, verbal com Ele, para que eu possa aprender a amar. Enquanto não fizermos isso, vamos fracassar no nosso jeito de amar, irmãos. Desculpe se estou parecendo um pouco negativo, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para esta realidade. O amor que o C.L. Hughes fala como primeiro ponto que o ser humano deseja desesperadamente alcançar, só pode vir da parte de Deus. O homem não é capaz de gerar em si esse amor. E quando a gente se aprofunda, sem entendermos a Deus através de Jesus, jamais entenderemos o que é o verdadeiro amor. E a mesma coisa vale para os outros dois pontos. Você lembra? O homem deseja ser amado, o homem deseja ser aceito, ter valor, e o homem deseja ter um propósito. Na busca por um propósito, na busca por valor, como nós nos perdemos, não? Como nós nos perdemos? É porque o mundo dita tantas fórmulas para que o homem possa ter valor, dita tantas normas, tantas regras, há tantas coisas seduzindo o ser humano no mundo no qual ele vive, dizendo, olha, você vai ter valor se você fizer a melhor universidade. E aí aquele que não teve essa chance já não tem tanto valor, e eu tenho mais valor do que ele. Então logo em seguida vem uma outra maldição, que é a vaidade humana. A vaidade nos relacionamentos, os quistos, as castas que o ser humano faz buscando valor. Então quem pode mais, quem tem boas oportunidades, forma quistos de pessoas com quem ele pode interagir e mostrar que ele é de valor. A outra maldição que pode pegar o ser humano na busca por valor e propósito é a ânsia do ter. A luta incessável, ou incessante, por ter, por acumular. Porque acumular engrossa o meu senso de valor. Então eu posso ter mais valor. Senhor, isso bate tão frontalmente contra os ensinamentos de Jesus. Ser crente, ser cristão, não é fácil. Porque o que o Senhor Jesus nos ensina é quebrantarmos este conceito de valor. Ele fala a respeito de estarmos felizes por termos o que comer, beber e vestir, porque Deus cuida dos pássaros, cuida das flores, quanto mais não vai cuidar de mim e de você. Que difícil para o homem se reencontrar com o seu Criador. Que difícil é para o ser humano exprimir a saudade que ele tem de um Deus que ele não conhece. Que difícil para o homem é ele poder traduzir
que aquele buraco vazio só pode ser preenchido com Deus. Eu e você podemos ajudar. Nós que conhecemos o Senhor podemos ajudar. Nós temos esta missão, um propósito na vida. Aliás, muito bem dito, o propósito da vida do crente é louvar, buscar, servir o seu Senhor. Sabe por quê? Você vai dizer, você está sendo simplório. Há tantos propósitos que eu preciso alcançar, mas a palavra de Deus diz que quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas me são acrescentadas. Louvado seja Deus! Então eu posso confiar pela palavra de Deus que o meu senso de valor pode ser preenchido na humildade do Evangelho. Enquanto eu busco o reino de Deus, tudo me vem, valor, propósito e amor. A alma humana por si só não tem nenhum potencial para conquistar amor, valor e propósito. Nós não temos condição de fazer isso por nós, mas é aquilo que nós mais queremos. Verdade? Verdade? Até quando tentaremos matar a nossa sede com água escassa? Um trecho maravilhoso da palavra. Aliás, o trecho que nós cantamos aqui no começo, né? Assim como a corça suspira pela corrente das águas. Corça é o veado, é o alce, né? Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira pelo Senhor. A minha alma tem sede do Senhor, diz o Salmo. Até quando? Até quando vou esperar para entrar diante dele e me apresentar diante do Senhor? A minha alma tem sede de Deus. Se você sente, meu amigo aqui hoje à noite, meu amigo, meu irmão, sede de Deus, sede na tua alma, essa sede é de Deus. Se você sente um buraco no teu coração, que nada preenche, sabe aquela insatisfação das 5:30 da tarde, quando você sai do teu trabalho e volta para casa, e você cansado, desanimado muitas vezes, pergunta no teu coração, por que tudo isso? Por quê? Tente responder ao Senhor, você que é crente, Senhor, toma conta de mim. Eu sei que essa angústia é saudade de Ti. Eu sei que essa angústia quer me levar a Ti. Eu sei que é o Senhor falando no meu coração que eu preciso de Ti. Então tem dois aspectos, não é? Eu estou colocando todo mundo dentro do mesmo buraco, né? Os cristãos salvos e os não salvos, né? Mas eu quero frisar para aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Salvador, né? E que anda em busca do amor, do valor e do propósito, eu quero convidá-lo para parar de cavar em poço no meio do deserto. A palavra de Deus tem, é o último trecho que eu vou ler para os irmãos, Jeremias 2, 4 a 13. Você quer abrir lá? Eu espero. Jeremias capítulo 2, versículos de 4 a 13. Jeremias capítulo 2, de 4 a 13. Ouça, congregação, audiência, irmãos amados, amigos amados aqui hoje à noite. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os teus antepassados encontraram em mim, o Senhor, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto? Não queriam nem saber, não perguntaram mais, se esqueceram do que Deus fez. Por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Deus transportou o povo dele a salvo, dessa maneira, para a terra prometida. Eu trouxe vocês a uma terra fértil,
para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes, diz o Senhor. Atravessem o mar até o litoral de Chipre, lugar de gente extremamente idólatra na antiguidade, e vejam, e mandem observadores a Quedar, uma cidade sagrada dos idólatras, e reparem de perto e vejam se alguma vez algo aconteceu assim, se alguma dessas nações já trocou de Deus, trocou os seus deuses. E eles, que nem sequer são deuses, olhe o Senhor falando com o seu povo amado, aquele para quem ele se dobrou, para dar de comer, e amou, e arrastou consigo, com braços humanos, como se com braços humanos. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória, com G maiúsculo, por deuses inúteis. Espantem-se disso, ó céus, e fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água da vida. É por isso que o homem vive com sede de Deus. E cavaram as suas próprias cisternas, seus próprios poços. Cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm as águas. 2 pecados, abandonaram o Senhor e providenciaram os seus próprios meios. Então eu quero convidar alguém aqui, algum amigo hoje à noite, alguma pessoa que entrou aqui buscando Deus, porque veio aqui para buscar Deus, veio aqui porque tem sede de Deus, que reflita sobre isso. Se a sua vida não tem sido um constante cavar de cisternas das quais você mal consegue encher a mão, enconcha, bebe um gole e o resto é puxado pela areia, porque está cavando no deserto. Só no amor de Deus existe reconciliação para o homem. Só o dia que você puder entender e viver a experiência da cruz, entender o amor de um Salvador. Você não precisa de dinheiro, viu? Você não precisa de coisas materiais. Você não precisa de amigos. Você precisa de um Salvador. Eu quero convidar você a pensar no Salvador. Eu quero convidar você a pensar que o oco da tua alma é do tamanho de Deus, e ali só cabe Deus na pessoa de Jesus, o Salvador. E o tempo é hoje para você começar a medir a tua vida com outra medida. Começar a ver as coisas por um novo ângulo, o ângulo do homem e da mulher, salvo pelo poder da graça de Deus, pela simplicidade do Evangelho, para que você possa ter esperanças e beber da água da vida. Jesus disse lá para a samaritana, né? Água, você vai beber água, mas vai voltar a ter sede. Mas aquela água que eu der, se você beber dela, você jamais terá sede. Esse é o meu convite, se alguém aqui ainda não tem a Jesus como seu Salvador, dessa vida inútil que a gente vive sem Jesus. Se você ainda não conhece a Jesus como teu Senhor, como alguém que comanda a tua vida, que é o teu orientador. Mas eu quero dizer para os irmãos que esta palavra é para todos nós, é para os crentes também, é para os cristãos, nós que nos confessamos discípulos de Jesus, os seguidores do caminho, não é? Seguidores do caminho. Eu gosto tanto quando a Bíblia fala sobre o caminho. Para mim define tão bem aquilo que a gente ama e quer seguir. Será que você não é pego de surpresa de repente pelas armadilhas do diabo enquanto você caminha neste mundo falido por coisas absolutamente semelhantes àqueles que não conhecem a Jesus? Quando você deixa que a tua ganância te domine, quando você deixa que a mentira te domine,
quando você deixa que o rancor te domine, quando você deixa a comunidade de Jesus por causa dos amores, das paixões que o mundo pode ter. Será que você não tem sede de Deus hoje mesmo? Porque a tua comunhão anda muito escassa, muito rala, muito sem sentido. Você não lê mais a Bíblia, você vem aqui de vez em quando para ouvir a palavra de Deus e é pouco. Será que você não tem sede de Deus? Estou falando com os crentes da minha igreja. Será que não há algo que você pode fazer de segunda a sábado, para quando você chegar no domingo aqui, participar dessa comunhão gloriosa com os irmãos? Ou você está pensando em deixar o rebanho? Deixar porque há defeitos aqui, há problemas aqui, dificuldades, relacionamentos muitas vezes não tão adequados. Então parece que não é o melhor lugar da terra, como diz alguns dos escritores cristãos. Irmão, você tem sede de Deus, como eu tenho sede de Deus. Eu quero convidar você também, que é crente hoje à noite, a refletir sobre isso. Cuidado com a cisterna que você está cavando, mesmo como crente. Será que estamos enchendo a nossa mão com uma mãozada de água, pouca água e não dá para beber o resto? Paro por aqui, em nome de Jesus. Lembrando aqueles hebreus sentados na beira de um rio lá na Babilônia, quando eles diziam assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Senhor, em nome de Jesus, entregamos esta meditação para que o Senhor dê a ela o efeito, a aplicação que apraz no teu coração. Que nós não possamos, Senhor, como cristãos, olharmos para aqueles que ainda não têm a Jesus como se fossem criaturas estranhas, seres estranhos, quando muitas vezes, Senhor, somos assolados pelo mesmo Satanás, pelo mesmo diabo. Senhor, em nome de Jesus, permita que a nossa vida seja uma vida de água abundante, que nós estejamos tomando água da fonte. Senhor, permita que na nossa vida, toda vez que erguermos o nosso pescoço, a nossa cabeça para os céus, nós estejamos procurando pelo Senhor, almejando pelo Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas, para que o nosso testemunho seja transformado. Senhor, que nós possamos de fato nos converter dos nossos pequenos e grandes erros do dia a dia, que nos afastam de Ti, que nós possamos, Senhor, ter arrependimento, um arrependimento curador, para podermos amar o Senhor melhor, para que possamos encontrar valor e propósito junto ao Salvador. Não estamos falando, Senhor, da conversão para a salvação, estamos falando da conversão, Senhor, dos tropeços, do dia a dia, da vida fútil que muitas vezes levamos, do nosso esquecimento da comunhão com a palavra de Deus, da nossa oração fraca, dúbia, em nome de Jesus, com o Teu poder. Abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos irmãos, para que todos nós possamos entender que a nossa sede de Deus pode ser satisfeita e que o Senhor tem um enorme prazer em satisfazer a nossa sede. Muito obrigado por Jesus, o nosso Salvador, a fonte da água da vida, da qual, quando bebermos, jamais voltaremos a ter sede. Amém.